Olá, alunos e alunas! Na minha opinião, essa é a melhor época que nós temos para falar sobre ações. No momento que a taxa Selic está baixa, é aí que ela se torna muito mais atrativa. E a maior prova que o mercado está muito animado com a renda variável são os números de IPOs que estão acontecendo. IPOs são as aberturas de capitais, são empresas lançando ações na Bolsa de Valores. A maior prova que nós podemos dar que o mercado está muito favorável para a renda variável é essa abertura de capital de diversas empresas. Nunca houve tanto incentivo para os investidores e investidoras irem para a renda variável, começar a investir em ações como está tendo agora. Nosso país tem um histórico de taxa Selic, de taxa básica de juros, muito alta. Mas não se preocupe, durante esse vídeo eu vou explicar como que você consegue investir em ações com pouco dinheiro, com 50, 80, 100 reais. Vamos lá para o vídeo. Apesar de todas as dificuldades que o mundo inteiro tem passado nos últimos tempos, a perspectiva da Bolsa de Valores anda muito positiva. Usando aqui um pouco do economês, o motivo é muito claro, nós estamos no meio de uma política expansionista. Trazendo para o português, é o momento onde os órgãos, como o Banco Central, por exemplo, colocando medidas que facilitem a expansão do mercado, o desenvolvimento do mercado, estimulando, por exemplo, a renda variável com a taxa básica de juros muito baixa. Além disso, a Bolsa de Valores tem se animado muito com os balanços das empresas que têm saído e muitas das vezes todos têm sido impressionados com os resultados das empresas, superando inclusive as expectativas. Além do mais, não somente o Banco Central, mas também o FMI e outras autoridades internacionais estão prevendo uma retomada do crescimento do PIB brasileiro. Com isso, torna-se cada vez mais atrativo os investimentos em renda variável, em empresas, através de ações. Mas aí eu te faço uma pergunta: por que todos estão falando que é tão necessário investir em renda variável? Antes de eu te dar essa resposta, eu queria te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Além disso, curta o nosso vídeo, isso é uma maneira de nós sabermos que você está gostando do conteúdo, para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. E também, se possível, compartilhe, jogue lá no grupo do WhatsApp, onde você quiser, isso nos ajuda muito. Bem, o principal motivo de ser tão interessante investir em renda variável nesse momento é pelo fato da taxa Selic estar muito baixa, mas também pela inflação estar alta nesse momento. Porém, mesmo que a inflação comece a recuar, continuará mais interessante continuar investindo em renda variável do que em renda fixa, exatamente por conta do patamar que a taxa Selic está. Quando nós temos a taxa de juros muito alta, é muito mais interessante as pessoas investirem em renda fixa, não tem por que as pessoas trazerem para o mercado de ações. Isso porque os rendimentos que são mais seguros na renda fixa, muitas das vezes, serão suficientes para a maioria das pessoas. E é exatamente por isso que esse tipo de política de taxa de juros baixa é considerada expansionista, porque a partir do momento que ela traz pessoas para a renda variável, acaba que essas empresas, essas ações, vão começar a ter mais capital para se desenvolver. Portanto, quando os juros estão altos, na renda variável só vai ter investidor que realmente acredita nesse tipo de investimentos e, independente da taxa de juros, se expõe a esse tipo de investimentos, ou quem gosta de investir através deles. Então, quando os juros estão altos, a pessoa decide se vai investir na renda variável ou não por uma questão de vontade, de desejo. Porém, agora ela não está baixa somente, ela está negativa, porque além dela estar baixa, quando nós descontamos a inflação, esses juros vira negativo. Portanto, deixa de ser uma vontade e passa a ser uma necessidade investir em renda variável. E qual é o motivo que faz isso virar uma necessidade? Porque se você continuar investindo na renda fixa, na verdade, ou você vai estar perdendo da inflação, vai estar perdendo dinheiro, ou vai estar simplesmente empatando. Então, se você quer realmente ter um investimento que tenha rendimentos, você vai precisar ir para a renda variável quando a taxa de juros estiver baixa. Ou seja, você vai ter que ir para investir em ações, investir em fundos de ações ou fundos de índice, você vai precisar ir para fundos imobiliários. Portanto, é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para você entender como que é o início de uma jornada para começar a investir em renda variável, começar a investir em ações, mesmo que isso seja com pouco dinheiro. Afinal, nosso compromisso é realmente ajudar você. Muitos, por ansiedade ou até mesmo por ganância, entram de cabeça no mercado de ações sem conhecimento e sem experiência e acabam perdendo muito dinheiro, muito tempo ou até mesmo perdendo todo o patrimônio que tem.
E isso eu já vi acontecendo algumas vezes e tive que ajudar em recuperação algumas vezes também. Infelizmente, muitos, ao confiarem em alguma coisa, acreditam que tem que colocar tudo o que tem, mergulharem de cabeça, e é exatamente aí que muitos começam a amargar arrependimentos que vão carregar pela vida toda. Então tem um caminho certo a ser trilhado e que poucos seguem ele? Sim, tem sim. E é nesse vídeo que eu vou ensinar você como pegar ele. Vou ensinar através de 5 pontos. E basicamente, por que as pessoas não vão por esse caminho? Pelo simples fato de não conhecerem o mercado. A maioria das pessoas, quando entram no mercado de ações, na bolsa de valores, não tem o conhecimento e mergulham de cabeça. O primeiro ponto é ter mentalidade no longo prazo. É inevitável que os ganhos altos e rápidos nos atentem. Não tem como negar isso. Porém, tem 2 coisas que vão conseguir evitar isso: conhecimento e disciplina. Bem, alunos e alunas, eu nem vou entrar no mérito dos investimentos de curto prazo, de ganhos altos e recorrentes de curto prazo, que são ilegais. Vamos focar aqui na coisa produtiva para o nosso vídeo render mais para você. Afinal, se eles são ilegais, você simplesmente tem que correr deles. No mercado, é possível sim investir com foco no curto prazo e ter ganhos, tudo isso de forma legal. Todos nós sabemos disso. Porém, quem tem sucesso de verdade é quem está com foco, quem está mirando lá no longo prazo. Isso porque logo de cara, já no primeiro momento, você diminui o seu risco. A partir do momento que você tem foco no longo prazo, você aumenta a sua margem para aceitar a volatilidade que o mercado apresenta no primeiro momento ali no curto prazo. E além disso, quando você está pensando lá na frente, você começa a investir em ativos de qualidade, em empresas que você realmente enxerga um futuro. Por fim, é muito mais saudável para você. Saudável para você mesmo, como ser humano. Porque investir no curto prazo é muito estressante. Dificilmente você conseguiria manter isso por muito tempo. E é exatamente aí que muitos não conseguem escalar o seu patrimônio, porque teria que ter muita disciplina para investir no curto prazo no dia a dia. Você tem que acompanhar o mercado diariamente o dia inteiro. Passando agora para o segundo ponto, é bem provável que se você já nos segue nas outras redes sociais, que você já tenha escutado a gente falando sobre isso. É a reserva de emergência e o caixa. Isso é essencial. Constituir um fundo de emergência ajudará você a superar as dificuldades pessoais, as dificuldades que o mercado pode apresentar e até mesmo aproveitar a oportunidade que possam aparecer. Eu não vou mentir para você, a verdade não é o que a maioria diz. A Bolsa de Valores não é um paraíso. Existem muitos altos e baixos e você tem que estar pronto para passar por isso e também ter disposição, estar disposto a passar por isso. Portanto, esse é o primeiro grande passo prático para você começar a investir em ações. É muito importante você constituir um porto seguro que vá proteger você, a sua família e o seu patrimônio. Você não pode colocar nesse tipo de investimentos aquele dinheiro que você não está disposto a perder ou até mesmo que você não pode perder. Afinal, nós estamos falando aqui de renda variável, não é renda fixa, onde o teu dinheiro vai render acima do dinheiro que você aplicou. Na renda variável você vai ter um retorno maior sim, mas você pode arriscar ali, perder tudo. Muito menos encarar como um tudo ou nada, colocar tudo na renda variável ou tudo até mesmo em uma ação só. Até porque quem muitas das vezes busca acertar uma grande tacada de uma vez só, acaba perdendo o jogo para sempre. Na maioria das vezes que uma pessoa coloca um capital que não podia em ações, muitas das vezes ou ela perde tudo ou ela perde muito, ela acaba tendo um prejuízo muito grande. Porque no momento que ela precisa do dinheiro, ela acaba liquidando a posição dela, ou seja, ela acaba vendendo aquelas ações no momento que está desfavorável para ela e acaba assumindo um prejuízo que muitas das vezes ela não consegue recuperar depois. E para reserva de emergência, qual é o local mais apropriado para você constituir esse fundo? Bem, é na renda fixa e priorizando 2 coisas. No primeiro lugar, altíssima liquidez. No segundo lugar, baixo risco. Não significa que a rentabilidade não seja importante, porém, ela não é a prioridade. Você quer liquidez para sacar na hora que você quiser e um baixo risco. Nós temos algumas opções com liquidez diária, ou seja, que podem ser sacadas imediatamente no mesmo dia. Por termos mais de uma opção, é muito importante que você diversifique até mesmo dentro da reserva de emergência. Que, por exemplo, no momento do resgate, você pode ter um problema no sistema e com isso não conseguir colocar a mão naquele dinheiro no primeiro momento. Então, o que você tem que fazer?
Pegue as opções que você enxerga como boas para você e distribua a sua reserva de emergência da maneira que você achar melhor. Normalmente no mercado é recomendado que os investidores façam uma reserva de emergência que cubra ali de 6 a 12 meses dos seus custos fixos e que, além disso, tenham um valor de caixa que julgarem necessário para aproveitarem oportunidades. Ali na reserva de emergência são de 6 a 12 meses, conforme eu falei, né? Então vamos pegar que você gasta R$1.000 fixo por mês, colocando um valor aleatório. Se você quer poupar 6 meses para sua reserva de emergência, serão 6.000, 12 vezes 12.000 e assim consecutivamente. E como que você vai decidir se você precisa de 6 ou 12 meses? O mais normal é que você decida isso de acordo com o seu perfil de risco. Pessoas mais conservadoras vão escolher um período maior. Pessoas que têm um perfil mais arriscado, mais agressivo, vão escolher um período menor. Porém, não se limite a essa regra de 6 a 12 meses. Cada um monta a sua regra. Não existe uma definição por lei que você precisa fazer isso, por exemplo. Você que determina como que vai ser. Eu digo que você determina isso porque, por exemplo, em momentos como na pandemia, nós vimos que 12 meses para muitas pessoas não teria sido suficiente. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Será que agora, com a mentalidade muito bem alinhada, com conhecimento, com uma reserva de emergência constituída e com caixa, está no momento de começar a investir diretamente em ações? Eu diria que não. O mercado ele não é para amadores e não se ofenda com isso. É para o seu próprio bem, eu falo isso de coração. Vá com calma e dando uma descontraída aqui, não mergulhe numa piscina gelada logo de cara. Molhe os pés primeiro, vamos com calma, você vai chegar lá. Uma ótima maneira de começar a ter exposição nas ações é através dos fundos de ações. No Brasil nós temos excelentes fundos que batem o índice Bovespa com consistência. Fundos, inclusive, que são referências até lá no mercado exterior. Outro fator muito interessante, que na verdade é uma grande sacada para você começar a investir através dos fundos de ações, são os custos. Principalmente se você está começando com pouco dinheiro ali, com R$100, com R$1.000, é muito interessante. Porque o que acontece? Quando você vai investir em ações propriamente ditas, você tem outros custos como corretagem, emolumentos. E se você nem sabe esses termos que eu estou falando agora, aí que é mais apropriado ainda você investir através dos fundos de ações e correr atrás de mais conhecimento para lá na frente investir em ações. Mas pelos custos, olha só que interessante. Se você está investindo em ações e vai ter um custo de R$10, você está tendo um custo de 10%. Enquanto se você investe através do fundo de ações, é um percentual muito baixo que você vai pagar ali para esse fundo de investimentos, para o gestor. E além do mais, você vai ter uma grande vantagem. Você vai ter uma gestão profissional. Então você vai poder acompanhar através dos relatórios como que estão sendo as escolhas desse gestor. Você pode assimilar isso às notícias, ao momento do mercado e começar a modelar como que as decisões daquele fundo de investimento estão sendo tomadas. O quarto ponto para você começar a investir em ações são os ETFs. Você já deve ter escutado a falar sobre eles. Ele vem ali do inglês, do Exchange Traded Funds, que nada mais é do que um fundo também. Só que qual é a diferença dos demais fundos de ações? É que esse aqui busca replicar os índices de algumas bolsas. Por exemplo, no Brasil, nós temos o fundo chamado BOVA11, que replica o índice Bovespa, ou seja, o índice da Bolsa Brasileira. Porém, o ETF não é uma necessidade de você investir aqui nele. Provavelmente, se você chegou aqui, você já tem um bom conhecimento. Se você não tem um bom conhecimento, digamos que você está no nível intermediário. Mas se você investiu muito tempo ali em fundos de ações propriamente ditos, bem provável que você já tenha uma experiência e não tem problema. Tome a sua própria decisão de ir em frente ou passar aqui pelo ETF. E nada mais eficiente do que educação, conhecimento e disciplina para te trazer até esse ponto, de tomar a sua própria decisão de se manter conservador, até mesmo dentro da renda variável, ou ir para o mercado realmente arriscado, que é a Bolsa de Valores, onde você compra suas próprias ações. Não é uma recomendação de investimentos, mas nós já falamos do BOVA11, por exemplo. Ele é uma excelente oportunidade de se investir nas melhores ações do mercado brasileiro, porque através dele é replicado o índice Bovespa. E o índice Bovespa é a representação das melhores ações do mercado brasileiro. Então, na prática é o seguinte, é montado um fundo de investimentos em ações que replica exatamente o índice Bovespa. Então, se você vê lá que o índice Bovespa subiu 20%, significa que o BOVA11 vai subir 20%.
E o contrário também é verdadeiro. Se ele cair 20%, o BOVA11 também caiu 20%. Ainda por cima, é um ativo de altíssima liquidez. Então, se você precisar repassá-lo dentro do mercado, você vai conseguir com mais facilidade. Mas fica aqui um alerta, o BOVA11 não é o único ETF que tem no mercado não, tá? Existem outros que, inclusive, replicam índices de bolsas internacionais, como bolsas dos Estados Unidos, por exemplo. Agora você deve estar se perguntando qual é a diferença do fundo de ações para o ETF, se na verdade você não está escolhendo ações. A diferença é a operacionalização disso, porque o ETF você pode ir comprando cotas exatamente pelo seu home broker. O home broker é ali o programa da sua corretora, onde você está escolhendo qual o melhor preço, que o preço dos ETF eles vão variando no mercado no dia a dia. Então você vai ter essa prática já, que é a mesma que vai ser utilizada para comprar ações. Você vai conseguir ter aquele raciocínio na prática, por exemplo, se é um momento bom para comprá-lo ou não, qual é a quantidade, se você quer, por exemplo, digamos que uma cota está R$100, você está querendo comprar 2 cotas, você vai ter que escolher ali manualmente que você quer 2 cotas, você vai ter notas de corretagem, ou seja, você vai ter o conhecimento na prática antes de realmente começar a investir em ações. Antes de nós irmos para o 5º passo, eu queria te pedir mais uma coisa. Curta e compartilhe esse vídeo. Além disso, inscreva-se também no nosso canal. E compartilhando, você ajuda a espalhar essa mensagem. Curtindo, você nos ajuda a entender que é esse conteúdo que você gosta. E o 5º ponto são as ações, ou seja, investir diretamente em ações. E podemos dizer que esse é o ponto de chegada. Então, se você chegou até aqui, você está de parabéns, parabéns mesmo. Significa que você trilhou um longo caminho com muita disciplina para adquirir educação e experiência. Então chega de treino, está na hora da gente entrar no campo de verdade. É a partir daqui que eu diria que você é livre para investir no que você quiser. Porém, é exatamente nesse ponto que o primeiro ponto volta a ser o seu maior aliado. Não se deixe seduzir pelas oportunidades de ganhos rápidos, mesmo que elas sejam legais. O mais interessante, se você realmente quer ter sucesso, é que você siga investindo em empresas que você realmente confia, que você enxerga oportunidade e qualidade. Inclusive, isso é uma técnica utilizada pelo maior investidor da história, Warren Buffett, e ela chama-se Value Investing, ou seja, você está investindo através do valor. Ou seja, a sua abordagem, o seu objetivo é tornar-se sócio de verdade da empresa. Ou seja, você vai acreditar na empresa, você quer o bem da empresa, e você vai fazer isso baseado em análises de não só em números, mas também você vai analisar a qualidade dos gestores, a qualidade de todas as variáveis que estão presentes dentro daquela empresa. Portanto, ao adotar essa mentalidade, você estará fugindo do tipo de investimentos que acaba aproveitando para ter ganhos no curto prazo por conta da volatilidade, que muitas das vezes acaba gerando movimentos de especulações dentro do mercado. Inclusive, sobre todo esse conhecimento de como investir com essa técnica, é uma das coisas que nós ensinamos no nosso curso e o link para inscrição na lista de espera está aqui na descrição. Mas eu não vou dizer que você não pode optar por fazer trades, por exemplo. Você que tem que decidir isso. Essa é uma decisão exclusivamente sua. Eu estou apenas dizendo que ter um foco no longo prazo, um foco em boas empresas, é melhor e mais saudável para você, principalmente se você estiver começando agora. Beleza? Então é isso, alunos e alunas. Até a próxima!